Pastor, o senhor poderia discorrer um pouco sobre os diferentes níveis dentro do cessacionismo? Cessacionismo. O que é? É a ideia de que os dons cessaram. Então, eu posso acrescentar minha dúvida nisso também? Pode. Eu sou evangélico, eu oro em línguas e tudo mais, e tem gente que tem a linha de que isso não existe. Aquela coisa dos dons do Espírito Santo serem espalhados pela terra. Qual que é a tua visão sobre isso e completar a pergunta? Bom, então veja bem. A Bíblia fala de dons espirituais. Dom da profecia. E você tem São quantos? 4 listas de dons. Tá. Você tem, aliás, 5 listas de dons. Você tem Romanos 12, você tem 1 Coríntios 12, você tem 1 Coríntios 14. São trechos que falam sobre isso. Que tratam do assunto de dons espirituais. Efésios 4 e 1 de Pedro 4. Então são 5 textos da Bíblia que lidam com isso. Então, alguns entendem que esses dons chamados dons de sinais, dom de profecia, dom de cura, dom de línguas, cessaram. Porque entendem que quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, entendem que o que é perfeito seria o cânon, o fechamento do cânon. Terminado, a Bíblia agora está completa, tem uma capa ulterior. Mas cessaram quando? No momento em Cristo? Com o advento dos apóstolos, depois dos apóstolos, teria cessado. O que eu pessoalmente entendo? Eu entendo que os dons são contemporâneos, mas não entendo, sou cessacionista, não entendo que aquilo que as pessoas chamam do dom é dom. Por exemplo, Entendi. Não creio que dom de profecia é eu dizer para você, meu servo, como se eu estivesse trazendo uma revelação nova para você. Entendi. Isso não é dom de profecia. Isso é o quê? Dom de profecia na Bíblia é expor as Escrituras. É quando você abre a Bíblia, explica a Bíblia, prega a Bíblia, Entendi. aplica a Bíblia. Isso é dom de profecia. Isso existe. Isso existe. Tá. Eu não creio, por exemplo, que o dom de apostolado é que hoje tem os apóstolos. Não, eu creio que nós tivemos os apóstolos e que hoje nós temos o dom de apostolado. Diferente. Eu não creio que o dom de línguas, do jeito que se usa hoje, tem amparo nas Escrituras no seguinte aspecto. Primeiro, não creio que a evidência do batismo com falar em línguas, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Tá, concordo. Segundo, não necessariamente uma pessoa que é batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas. Depois, eu não creio que a prática está sendo usada de acordo com o que ensina Paulo. Porque o que Paulo ensina? O que Paulo ensina? Paulo não proíbe falar em línguas. Mas ele diz o seguinte, tem que ser no máximo 2 ou 3, um depois do outro, e que haja intérprete. Ele diz, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entenda que falar 10 mil que ninguém entenda. Então o que você tem visto às vezes nas igrejas? O cara está fazendo uma oração diante da congregação, no meio da oração dele ele entremeia algumas palavras lá, não são conhecidas. Tá. Quebrou o princípio, que ele não pode falar sem que haja intérprete. Esse é o primeiro aspecto. Aí você está numa congregação... Porque senão não tem uma função prática. Não tem prático, não tem inteligência. Tem alguém falando uma coisa que ninguém entende e não tem alguém para interpretar. Exato. Está uma congregação reunida. Porque a língua, na teoria, é para edificação própria, não para os outros. Eu vou entrar nesse ponto aí. Entrar nesse ponto aí. Tá a congregação toda e todo mundo começa a falar. Está errado, porque tem que ser com ordem. Tem que ser no máximo 2 ou 3, um depois do outro, e que haja intérprete. Então, se a prática está errada, não deva funcionar. Agora, mais ainda, é muito comum você escutar a seguinte interpretação. A pessoa está falando em língua, e a outra diz, meu servo, e começa a dar uma mensagem de Deus para a pessoa interpretando as línguas. Está errado de novo. Por que está errado de novo? O que Paulo diz? Quem profetiza, fala a homens. Quem fala em línguas, fala a Deus. Então, línguas é sempre oração e nunca pregação. Se houver a interpretação, tem que interpretar a oração e não a pregação, porque aí é profecia. Entendi. E língua não é profecia. Língua é com Deus. É oração. Então, é oração. O nosso saudoso Juan Carlos Ortiz diz que línguas é o dom de pijama, é o dom da sua intimidade com Deus. Não é para ser mostrado. É da sua intimidade com Deus. Então, Paulo não proíbe falar, mas orienta como falar. Então,
quando eu digo para você... Mas qual é a função? Por que... Autentificação. É? Para autentificação. É por isso que na colocação de Paulo é o dom menos importante. Porque todos os dons são dons para edificação do corpo. Se não houver interpretação, não vai edificar o corpo. Quem fala em mistério, ele nem sabe o que está falando. Entendi. E isso, o que tem a ver com o Pentecostes? Ou não tem relação? O Pentecostes, veja bem, embora eu não tenha unanimidade nessa opinião, mas entendo que o que aconteceu no Pentecostes não é isso que aconteceu em Corinto. Tá. Porque lá em Pentecostes, o que está acontecendo é que todos entendem, e ali é língua vernacular, ali é língua falada. Que existe e cada um está entendendo. Dialetos. Tá. Né? E cada um entendendo a sua própria língua. Entendi. E o Espírito Santo, o que é? Porque tem Deus, Jesus, Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Deus. Então nós cremos na Trindade. Função, Nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Os três são da mesma essência, da mesma substância, são três pessoas distintas, mas um só Deus. Então, é o Deus Trino. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. São três pessoas distintas, mas de uma só essência. Os próprios apóstolos chegam num tempo que fala assim, Jesus, não, você vai ser morto e tal. Ele fala, deixa eu seguir o meu caminho. Não é tipo, fala que Satanás está falando pela voz deles, não é? Me permita deixar isso claro aí no texto. Está lá em Mateus 16. É isso? Quando Jesus... É muito curioso isso, porque o contexto ajuda a entender. Tá. Qual o contexto? Jesus está lá no norte de Israel, no extremo norte, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, e faz uma enquete com os discípulos, perguntando assim, quem diziam os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? O que estão falando de mim na internet? no Inteligência Limitada. Bom, aí os discípulos respondem, Senhor, o povo não está sabendo nada. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Bola errada em todas. Aí Jesus pergunta para eles assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedrão responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revela, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, não. Não? Não, de jeito nenhum. Ué? Tu és minha... Então vamos trabalhar isso. Então vamos lá, agora informação nova aí pra mim. Vou chegar lá e no texto que você está querendo. Tá isso bom. aqui, eu estou no caminho ainda. Tá bom. Então veja bem, esse texto, Vilela, é um dos textos mais importantes do cristianismo. Porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Então tem três interpretações. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra minha igreja será edificada. É isso? Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então vou explicar agora. Vou explicar. Tá. Então tem três interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Eu sempre entendi assim. O catolicismo subscreve isso. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo subscrevem esse pensamento. Agora vamos entender o texto. Há um trocadilho, Vilela, no grego, que foi escrito, entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Petra e Petros. Sei. Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petros. Petra é rocha, inabalável. Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia, jamais para um homem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu... Ele está falando sobre ele? Sobre ele. Todo o contexto da passagem está falando de Jesus. Sobre esta rocha que sou eu, sobre esta pedra que sou eu, edificarei minha igreja. Mas tem mais. Pega comigo o contexto do pronome. O pronome. Esta e essa. Você sabe que em português tem diferença. Sim, esta é para alguma coisa próxima, essa para a mesma coisa em inglês. This e that. Tá. A mesma coisa do grego. This, that é uma coisa Isso. que tá fora. Então, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui. Certo. Eu digo
esta Bíblia. Se eu colocar minha Bíblia do lado de lá da mesa, e essa Bíblia. Exato. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei minha igreja. Segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro. Onde esta declaração... Não, a terceira. A primeira não, é que é Pedro. A segunda é que é Jesus. Não, a segunda é que é a declaração de Pedro. Ah, tá. Tu és o Cristo. Onde esta declaração foi feita? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí a igreja está estabelecida. Mas na primeira ainda, só me lembrar uma frase importante em latim. Tá. A frase é essa: ubi Petros, ubi ecclesia. É uma frase em latim. Onde está Pedro, aí está a igreja. Então, fechando a primeira linha. Segunda linha é a declaração de Pedro. Terceira linha, eu penso assim, e os cristãos, via de regra, pensam assim: Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Então, Jesus é o fundamento da igreja, é isso que o texto está dizendo. Paulo, concordando com isso, lá em 1 Coríntios 3,11, diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Faz muito mais sentido. Essa interpretação faz muito mais claro. sentido. O próprio Pedro, pregando lá no sermão em Jerusalém, disse que Cristo e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ah, é? Pedro vai dizer isso. Na sua primeira carta, o Pedro vai reafirmar isso, que a pedra é Cristo. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 10,4 que Cristo é a pedra. Então, não há nenhuma base no Novo Testamento para dizer que Pedro é a pedra. Então, Cristo é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Bom, agora vamos entrar no texto que você está querendo. Tá. Então, quando Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, aí ele passa para uma nova fase do seu ensino. Uma nova fase do seu ensino. Que fase? Jesus nunca tinha dito para eles que ele tinha que ir para Jerusalém para ser crucificado. Não? Não. A primeira vez foi lá. Ah, é isso que eu queria saber. Ele controla as informações. Ele não fala todo o plano. Não, logo de cara não. Tá. Ele vai falando. Vai sendo paulatinamente. Paulatinamente. Então, pela primeira vez, Jesus abre o verbo com os discípulos. Quando? Em que momento? Logo depois que ele afirma que ele é a pedra, que a igreja está edificada sobre ele. Tá. Em seguida, ato contínuo. Tá. Aí quando Jesus afirma para os discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Aí o Pedrão chama Jesus à parte. Ei. Logo depois de afirmar que ele é o Filho de Deus. E passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti mesmo. Que negócio é esse? Larga a mão desse pensamento soturno, doentio, de morte. Pensa diferente. E aí Jesus olha e diz: arreda, Satanás. Então. És para mim causa de tropeço. Cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Agora pense comigo. Se a igreja tivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre uma areia movediça. Agora, o que Jesus não disse? Vamos entender. Primeiro, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não chamou Pedro de endemoniado. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar. Quando ele fala, afasta de mim, Satanás, o que ele está dizendo? Afasta de mim, Satanás. Ele está dizendo o seguinte: ele está mandando Satanás arredar, e não Pedro. Satanás que estava induzindo Pedro, entendi. Pedro a afastar Jesus do propósito de Deus. Porque ele tem esse poder de influenciar. Satanás tem o poder de induzir. E que parecer que aquilo é um pensamento do teu. Pedro. Para o Pedro, poderia palavras da boca do Pedro. Poderia parecer que é um pensamento dele, mas era influenciado. O que ele está dizendo assim: Satanás, você arreda. O Pedro não. O Pedro fica. Entendi. O Pedro é meu discípulo e em Pedro eu vou continuar investindo. O que acontece logo depois disso? O que acontece logo depois disso, uma semana depois. Essa é boa pergunta, a sua pergunta. Maravilhosa. Uma semana depois, está lá em Lucas 9, em Mateus 17, que Jesus sobe para um alto monte para orar. E leva quem? Pedro, Tiago, João. E ele é transfigurado. E aparece Moisés e Elias falando com ele em glória sobre a sua partida. A palavra partida no grego é êxodos, que representa a libertação. A cruz seria o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus nos libertou. Essa transfiguração seria o quê? Diz o texto que Jesus resplandeceu o rosto, resplandeceu o corpo, resplandeceu as vestes. Aquilo era uma espécie de antepasto, antegosto do que seria a glória. Do que seria a ressurreição? A ressurreição e a glória. Mas ele não sobe aos céus nessa hora. Não. É uma representação disso. E Moisés e Elias vêm representando os profetas e representando a lei.
E ali então, a partir dali, Jesus desce. E está escrito lá em Lucas 9, 51 e 53, que todo mundo podia ler no semblante de Jesus, que ele estava indo para Jerusalém. Ou seja, Jesus não vai para Jerusalém inocentemente, ele não vai ser pego de surpresa, ele não vai lá e é surpreendido por uma trama, ele está no controle. Para você ter uma ideia, lá em Marcos 14, diz que 2 dias antes dessa festa, onde ele é preso, os judeus, os principais sacerdotes judeus, tramavam prender Jesus da traição para matá-lo depois da festa. Ah, é? É. Mas em Mateus 26, que é o texto paralelo, diz que 2 dias antes da festa é Jesus quem diz que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Ou seja, quando os homens acham que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um plano e um propósito já estabelecido. Vi um podcast sobre ideologia de gênero com o pastor. Gostaria de saber como a igreja deve se posicionar e acolher as pessoas da comunidade LGBT. Pode responder? Pode. Ok. É um assunto que está muito na voga, né? E muito sensível. Exato, e muito sensível. Total. Então, é muito importante entender isso. Primeira coisa, vamos dizer algumas coisas prévias para ficar claro. Tá. A acusação frequente de que a igreja evangélica é homofóbica não é verdadeira. Não é verdadeira. A igreja de Cristo, conforme o livro de Apocalipse diz, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. A igreja acolhe todas as pessoas, mas a igreja não concorda com tudo, porque a igreja não é regida pelas decisões da sociedade ou pelas decisões que as cortes, por mais egrégias que elas sejam, tomam. A igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja é aberta para todos, acolhe a todos, mas a igreja não pode acolher o pecado em nome de acolher o pecador. A igreja de Deus não é inclusiva. A igreja de Deus, ela chama o cidadão, todos, ao arrependimento. Todos, não importa se o cidadão é o cara mais bonitão da cidade, gravatinha de seda, sapato de cromo alemão, o maior empresário da cidade, precisa se arrepender. Sim. O mendigo precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender, a mulher precisa se arrepender. Aquele que se diz defensor da homoafetividade precisa se arrepender. Todos precisam se arrepender. Não tem 2 pesos e 2 medidas. Agora, nós discordamos frontalmente dos ideólogos e dos ativistas dos movimentos. Porque se você parar para perceber, a gente convive com gente, lida com gente o tempo todo. A minha lida é com pessoas, seres humanos o tempo todo. Nós amamos as pessoas. Eu já tenho grandes amigos que são homossexuais. Os respeito, os amo, mas não concordo com a decisão que ele está tomando. Mas nem por isso deixo de amá-lo. Nem por isso deixo de recebê-lo na igreja. De acolhê-lo, de abraçá-lo, de amá-lo. Porque o assunto é bem complicado, né? Porque será que é uma decisão? Então agora é que nós vamos entrar nesse ponto. O que nós entendemos, à luz da ciência e à luz da Bíblia, é que Deus, quando criou o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Pronto. Do ponto de vista biológico, você define X, XY. Então não tem outra alternativa biológica na estrutura do ser humano. Ou ele é XX, ele é XY. Ou ele é feminino, ele é masculino. Quando um bebê é gerado, já tem na sua carga genética a definição se ele vai ser masculino ou feminino. Quando um ser humano nasce, a não ser que haja alguma problemática aí na gestação, que eu não quero entrar nas exceções, é formado já dentro desse ser que está sendo gerado pela mãe, os órgãos naturais femininos e os órgãos naturais masculinos. Distintos. Quando ele nasce um bebê, ou menino ou menina. O que os ideólogos e os ativistas querem impor hoje nessa agenda?
é que quem vai decidir isso é a criança. Ou quando for adulto. Né? Mas hoje eles estão querendo impor com criança já. Com criança já, querendo que criança já faça a definição para fazer até uma cirurgia de mudança de sexo. Essa doutrinação que é tentado fazer goela abaixo, empurrando goela abaixo, que nós não podemos concordar. Porque uma criança com 4, 5 anos, ela não tem condições de tomar essa decisão. Eu não posso concordar que você tem numa escola um banheiro onde a sua filha vai entrar com um menino e o menino vai entrar com a menina no mesmo banheiro. Ou que um marmanjo vai entrar no banheiro das meninas. Então, essa pauta, é claro que a sociedade precisa discutir as consequências dela. Que precisa discutir muito mesmo. Precisa discutir muito. E eu imagino, pastor, que Cristo ele andou com prostitutas, né, com cobradoras de impostos e não se isentaria de andar com todo mundo, né? Aqui, claro, não é? Claro. Agora, Jesus nunca foi... Não é porque andou com a prostituta que ele se prostituiu. Não é porque ele andou com os coletores de impostos que ele se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo. Não é verdade? O certo, então, por exemplo, amar a todo mundo, independente das escolhas. Você respeita a decisão que a pessoa toma, mas você não concorda com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta, pastor, e se um filho de um pai, um cristão, por exemplo, chegar para ele, papai, eu sou homossexual, por exemplo. Eu quero viver a minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele. Mas concordar não muda muita coisa também, né? Muda no Talvez sentido... traga só sofrimento na família, né? Muda no sentido moral. Muda no sentido moral. Mas não colocar ele para fora de casa. Não, de jeito nenhum. Amá-lo, cuidar dele, orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Sim. Né? Acho que, não sei se você vai ter a oportunidade de ir lá. Eu já tive várias vezes. Né? Corinto, na Grécia. Não tive. Já tive várias vezes lá. Então, Corinto era uma cidade portuária, do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela homoafetividade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui, para não ser palavra minha. Ele diz assim, ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, está fazendo aqui um checklist, uma lista de pecados. E não é só o pecado sexual, não. Pecado do roubo, pecado da mentira, né? Pecado da impureza, né? Pecado do adultério. Então, uma série de pecados. Aí ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz homoafetivo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudaram, inclusive, o corpo. Você acredita em ex-gay? Eu nunca vi, não. Eu já vi muitos. Muitos. A igreja de Corinto era formada deles, que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles, que se casaram, tiveram filhos. Então, a gente fala de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião, é isso que eu não entendo, é aceitar, porém... Porque não tem um efeito prático você falando que está errado, mas você tem que aceitar. Então, assim, você ama incondicionalmente. Exatamente. Então. Por exemplo, eu não amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Exato. Se o meu filho errar, meu filho, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual, em quaisquer outras áreas da vida.
Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a porta aberta para todos. Eu não conheço um caso, pelo menos de forma explícita, clara, que a igreja incita a violência. Nem pode. Não tem mesmo, e não pode. Nós temos que amar as pessoas, cuidar delas. Esse caso do André Valadão, do que tão, é muito grave, né? Eu acho que eles distorceram as palavras dele. Distorceram. Se você pega o discurso todo dele... O trecho que pegaram, dá a impressão que ele está incitando... Qualquer palavra nossa, filho... Se recortar... Se você recortar... Tem outro significado. Tem outro significado. Então não recortem, que coloque inteiro o papo aqui, né? Então, o que é mais importante é assim, nós cremos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano traz a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano é digno de ser amado, respeitado, honrado. Agora, nós estamos dizendo que nós não concordamos com todas as escolhas que o ser humano faz na vida. E não só na área sexual, em quaisquer outras áreas. Nós somos contra que um político seja corrupto, nós somos contra que um empresário seja corrupto. O Paquito quer fumar aquele cigarrinho de artista dele lá. Nós somos contra que uma pessoa use drogas. Aí, Paquito. Somos contra. Nós somos contra que uma pessoa seja mentiroso. Nós somos contra que uma pessoa invada a propriedade alheia. Nós somos contra que uma pessoa cobice o que é do outro e violente o outro para tomar o que é do outro. Somos contra. Então, quando eu digo nós somos contra, filho, estou dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, se posiciona sobre isso. Não é uma opinião minha. A opinião minha teria muito pouco valor. Muito pouco valor. Mas quando eu estou estribado na palavra de Deus, não é autoridade minha, é autoridade de Deus. Se alguém quiser brigar, tem que brigar com Deus, não é comigo. Eu só queria reforçar muito, que é muito importante nos dias de hoje, né, que a gente vive num tempo de ódio, de gente xingando e maltratando as pessoas, que não usem a palavra de Deus para matar, para perseguir, perseguir. De jeito nenhum. Seja lá por causa de política, por causa de... Nós vivemos num mundo de extremismo. Gênero, de qualquer coisa, né? Nós estamos vivendo uma sociedade estressada demais, iracunda demais. Como a gente falou aqui, é uma coisa que precisa ser conversada. Eu discordo de alguns pontos, mas eu discordo muito respeitosamente do que a gente está falando aqui. Eu acho que as pessoas têm direito de pensar diferente, agir diferente, e aí tem uma interpretação da Bíblia, né? Segundo você está falando, a Bíblia diz tal coisa... E tem pastores que já vieram aqui que pensam diferente. Caio Fábio, por exemplo, pensa bem diferente. Eu não quero entrar em nomes. Sim. Em nomes. Não, é melhor não. Mas eu só quero dizer o seguinte, a Bíblia não é um livro dúbio. Mas não tem interpretações diferentes? Não, pode ter. Veja bem, nós temos regras. Tá. Na ciência jurídica tem também chamada de hermenêutica. Depende do juiz, né? Hermenêutica. Hermenêutica é uma lei, é uma ciência de interpretação. Então, quais são as regras principais? Tá. A Bíblia interpreta a Bíblia. Segundo, um texto obscuro precisa ser lido à luz de um texto claro, e não o contrário. Terceiro, a Bíblia não entra em contradição. Nem o Velho Testamento? Tem muita coisa lá. Não, varão. É porque às vezes... Não podia fazer aquilo. Você vai entender por quê. Você está falando de leis cerimoniais para um povo que tem 2 milhões de pessoas num deserto, sem higiene básica. E se você perceber, a medicina do livro de Levítico é a mais avançada do mundo da época. Total. Então, a Bíblia é um livro consistente. Por quê? E entender também o tempo histórico que ela foi escrita. Mas o tempo histórico dela, isso é muito importante dizer aqui, a Bíblia não é um livro sazonal. A Bíblia não é um livro que só foi útil para aquele tempo, que hoje não é mais. Não, a Bíblia, ela é eterna. Ela é permanente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, ela é suficiente. Ela não foi o livro do passado. Entendi. Não, hoje os tempos mudaram, a cultura mudou, hoje decidiu na corte A, na corte B, na corte C, que não é mais assim, agora mudou, a Bíblia não serve mais. Não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. É lamentável, inclusive, que a Bíblia seja um livro proibido em alguns lugares. Sim. Que não se tenha uma Bíblia nas bibliotecas. Não tem? Tem proibição para que haja Bíblia em algumas bibliotecas. Então, não pode. A Bíblia é o livro dos livros, é o livro mais lido, mais publicado no mundo. Com certeza. Isso não até por uma questão de cultura geral. O livre-arbítrio, ele tinha antes de pecar. O próprio anjo. Tá. Seres morais, todos, anjos e homens.
A diferença dos anjos para o ser humano é que não há redenção para anjos. Não há arrependimento no mundo angelical caído. Não? Não. Há uma condenação Lúcifer peremptória. não tem como se arrepender. Não tem como se arrepender. É condenação peremptória. Para nós tem chance, tem redenção. É por isso que Cristo veio ao mundo. Não há possibilidade de Lúcifer falar o seguinte, Deus... Porque ele tem livre acesso ao trono, né? Ele consegue ainda. Não consta a Bíblia. Depois que ele foi expulso do paraíso, ele vive nas regiões celestes. Mas a passagem de Jó. Isso aí nós temos a questão da permissão de Deus de ele aparecer por lá. Mas ele pode? O Satanás, ele não tem status de comunhão com Deus. Ele foi banido da presença de Deus. Ele foi expulso do céu. Ai da terra, porque ele foi lançado sobre vós. E ele vem com ira. A tentativa dele está lá em Apocalipse 12, que é destruir o Filho, que é Cristo. Não podendo destruir Cristo, ele tenta destruir a igreja. Ele tenta destruir a igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes contra o povo de Deus ao longo dos milênios. Então, não há possibilidade mesmo que se ele falar, eu me arrependi, não, quero Satanás ser não se aceito de novo. arrepende. Não há arrependimento para demônios, não há salvação para demônios. Então ele está condenado. Está condenado. E sabe disso. E sabe disso. E sabe disso. E se ele está condenado e sabe disso, por que ele quer fazer que a gente vá junto? Simplesmente por uma vingança? Porque, veja bem, se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. Total. A queda do homem tem a ver com orgulho. Porque qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus. Coma desse fruto e... Você vai ser igual a Deus. O homem, sendo a melhor das criaturas, estando num paraíso, tendo plena comunhão com Deus, sendo criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, Satanás conseguiu botar na mente dele que ele era um injustiçado de viver num paraíso, que ele tinha potencial para mais. Ele era imortal. Ele queria mais ser igual a Deus. Mas ele não morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E por que Deus colocou a morte no ser humano? Porque essa foi a sentença. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aí você faça a seguinte pergunta, mas ele não morreu. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus fez... acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de 7º dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter a sentença. Está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes de Jesus boa pergunta, se sacrificar por todos nós? Essa é uma excelente pergunta. Porque teve uma galera que morreu antes, E grande, hein? Muito. Os profetas, né? E tudo mais. Excelente pergunta, Vilela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como um único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? É uma boa pergunta. Aliás, isso é bom de pergunta, viu? Obrigado. Fazendo isso daqui já faz um tempo. Tá vendo, Paquito? Tá vendo? Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Eu não concordo muito bem, não, mas vou deixar assim. Tá certo. Então, veja bem. Repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso... Não têm acesso. Vamos falar, povos indígenas no meio do mato, um outro povo, ou os antigos mesmo que não tiveram contato nenhum. Veja bem, então vamos pegar duas coisas soleníssimas, está em Romanos. Ou mesmo e outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de ter a chance de... Essa pergunta é boa, guarda, porque ela depois, tem outro contexto. Tá. Por favor, excelente pergunta. O que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romanos o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Preste atenção nisso. A lei é o quê? A lei é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a Bíblia diz mais, que se você como atalaia não avisar ao ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará das nossas mãos o sangue dele. Mas ele está condenado? A ignorância não é um caminho para o céu. Mas e aí? Aí é injusto. Veja bem, a responsabilidade é da igreja. É por isso, Vilela, que a igreja tem uma responsabilidade vital de fazer missões. Então, não há... Preste bem atenção na lógica das Escrituras. Se eu falar que a ignorância é o caminho para o céu, é um segundo caminho para o céu, eu estou dizendo que não é só Jesus que salva, a ignorância também salva. Mas vejamos mais. Lá em Romanos 1, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículo 19 e 20, que os atributos de Deus, invisíveis, são conhecidos pelas coisas que Deus criou. De tal maneira que o homem é indesculpável diante de Deus. Está lá em Romanos também que Deus colocou dentro de você e de mim, de todos nós seres humanos, um tribunal moral. Deus se revelou de 4 maneiras. Deus se revelou na criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Jesus Cristo. Todos nós temos um tribunal dentro de nós, de certo e de errado. O índio selvagem está lá, nunca tocado pela cultura, tem. O cara que está na montanha mais gelada da Ásia, tem. O cara que está numa selva de pedra, morando numa cobertura, só vive blindado, tem. Esse senso de certo e de errado tem dentro do coração de cada ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O problema do ateísmo, Vilela, não é um problema intelectual, é um problema moral. O senso de Deus, da revelação de Deus está aí. Você vê as digitais de Deus em todo lugar. Então, nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Nenhum ser humano. E, não obstante, porém, é que a revelação é suficiente para responsabilizá-lo. Mas é preciso do Evangelho, a revelação especial,
para levá-lo à salvação. Mas ele sempre vai ter revelação de Jesus, ou ele pode ter uma revelação do Criador? Ele pode morar no meio do mato e achar aquilo é uma coisa de um Criador, teve uma mão, teve isso. E ele pode se converter para isso. Mas ele não faz ideia de Jesus. Não, veja bem, essa revelação natural, diz Romanos 1, versículo 20, que ela é suficiente para tornar esse homem... Ah, é? Posso ler? Pode, claro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, Romanos 1, versículo 20, olha o que está escrito. Está escrito o seguinte, olha que coisa interessantíssima. Aqui, ó, versículo... Vou começar com 18, porque pega o contexto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo é que existe impiedade e perversão. Impiedade é pecado em relação a Deus e perversão é pecado em relação aos homens. Tá. Um é problema religioso, outro é problema moral. Que detém a verdade pela injustiça. Qual a ideia aqui de deter no grego? A ideia de que o homem, conhecendo a verdade, essa verdade ele não quer para ele, porque ele não quer mudar a vida dele, não quer mudar a conduta dele, ele quer continuar o caminho dele. Então ele pega essa verdade e sufoca essa verdade, como que matando por sufocamento, por afogamento. Pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu. É a palavra de Deus. Então, de certa forma, não há nenhum ser humano que possa dizer, eu não sabia que Deus existia. As digitais de Deus estão por todo lado. Quando o homem rejeita Deus, não é um problema intelectual, é um problema moral. Ele sufoca a verdade, porque ele não quer ser transformado por essa verdade. E Judas nesse plano? Boa pergunta. Quando Judas traz Jesus, é Satanás que está traindo, ele está tendo livre-arbítrio, ele está fazendo uma vontade dele, ou ele está cumprindo uma profecia, então ele é sacrificado em nome de Deus, e aí é perigoso que eu até vou falar, mas me entenda, só para a gente, Jesus estaria... precisando que ele traísse, senão não aconteceria... por exemplo, se Judas não traísse, se no último momento fala, não, cara, eu não vou fazer isso, não se cumpriria a palavra ou mesmo assim se cumpriria? Veja bem, nós não trabalhamos com suposições nem hipóteses, nós trabalhamos com fatos. Exato. Então, veja bem, havia uma profecia? Havia uma profecia. Exato. Judas necessariamente foi criado, predestinado para isso? Não. Não? Judas foi 100% responsável pelas suas atitudes? Foi. Mas por que nesse caso não foi Satanás como naquele caso de Pedro? Porque Satanás, ele não tem o papel de ser o protagonista da ação de imediata, ele vai instrumentalizar alguém. Ele é um ser invisível. Mas ele não podia ter E ele entrou em Satanás. Judas o escutou. Porque veja bem, vamos pegar o trecho. Durante a Santa Ceia, né, que ele entrega o pão. Então veja bem, Judas foi escolhido como um apóstolo. Tá. Se você perceber, tinha os méritos. Todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Só Judas não era galileu. Judas era judeu, era da Judéia. Qual o significado disso? Significa que não tem. Não tem porque os judeus tinham uma classe mais instruída. Tá. A Galileia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia, na Judéia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia era chamada Galileia dos gentios. O pessoal era mais simples? Mais simples. Pessoal mais rural. Entendi. Tá? Então, Judas não só foi escolhido apóstolo, mas foi o único que recebeu um cargo de confiança. Tesoureiro. Que era tesoureiro. Então, quem cuidava do pagamento das coisas era o Judas, recebia o dinheiro, pagava e tal. Ele tinha a plena confiança dos seus pares. Até no final, se você perceber, lá quando Maria, lá em Betânia, pega aquele vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro. É ele que fala aqui. Vai gastar com... É caro isso daí, é desperdício. Disse o que é isso, podia vender esse negócio aí, 300 denários, dava aos pobres e tal. E lá em João 12 diz que ele fez isso, não é porque ele era filantropo, não. Ele era ladrão. Ali diz que ele era ladrão.
Ele estava interessado nessa grana. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite lá em Betânia para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi aí? Foi aí. E aí diz o texto que ele aguarda uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Aí veja a malignidade do coração de Judas. Porque quando Jesus está à mesa, na Páscoa, na quinta-feira à noite, Jesus lava os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas. Quando Jesus está comendo, Jesus faz uma declaração espantosa. Um de vós há de me trair. O pânico entre eles. Quem, Senhor? Quem? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? O Judas tem a cara de pau de perguntar: porventura sou eu, Senhor? Tu o dizes. E Jesus o revela ainda mais: aquele que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou nele. E ele saiu. E os discípulos confiavam tanto nele que acharam que ele, como tesouro, tinha saído para comprar alguma coisa, estava precisando ali para o jantar de Páscoa. Não duvidaram. Quando ele lidera a turba no Getsemane, que é ele quem lidera a turba armada, e vai dar a senha, ele beija Jesus. E Jesus ainda diz a última: amigo, por que vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem? O que é isso, por que vieste? Porque Jesus estava até aquele momento tentando ganhar o coração dele, conquistar o coração dele. E ele endurecido. E aí o que acontece? Ele reconhece o erro dele, mas não chega ao arrependimento, ele só vai ao remorso, porque você sabe que arrependimento, metanoia, tem que ter 3 elementos. Arrependimento é um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas conseguiu dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele, confessou o erro dele, devolveu o dinheiro da traição, ficou triste, mas não se voltou para Jesus. Não pediu perdão. Não pediu perdão. Aí selou o destino dele com suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus, negou reiteradamente, negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu, chorou, se voltou, foi perdoado. Mas ainda fica a pergunta: Judas só fez aquilo por causa da profecia? Não, o Judas tinha uma profecia? Tinha. Mas Judas era absolutamente responsável pelas atitudes. Em momento algum, Judas vai poder dizer: olha, eu fui predestinado para isso, então não tinha outra opção. Ele era um ser livre para tomar a decisão dele. E tomou a decisão errada. Esse aqui é o ponto. O homem é 100% responsável pelas suas decisões. Entendi. Então, quando ele se arrepende, ele se enforca, né? Ele não se arrepende. Ele tem remorso. Judas não se arrepende, ele se enforca. Ele não se arrepende? Não. Porque mas ele se enforca? Não. Veja bem, arrependimento, voltando a dizer, são 3 elementos que precisam ter um círculo completo, senão não fecha o círculo. Remorso é você... Remorso, você tem um reconhecimento do erro, você tem certeza que você errou, você tem tristeza pelo que errou, mas você não tem a volição, você não dá a meia volta. Você não acerta a situação. Ele teria o perdão de Jesus se ele pedisse perdão mesmo diante do que a Bíblia responde é que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Entendi. Nunca. Nunca o Senhor rejeitou um coração quebrantado e arrependido. E vamos falar da crucificação em si. Tem a história dos 2 ladrões, né? Isso. Que um deles se arrepende ainda pertinho antes da morte de Cristo. E ele fala que ele é salvo só por aquele arrependimento. Ele entende quem é aquele homem. E o que isso significa para a gente? Qual é a mensagem? A mensagem é maravilhosa. Então veja bem, o que aconteceu na cruz? Se você ler o registro de Mateus... Não sei se Dimas é o nome dele real. Não, a Bíblia não menciona. Mas de onde vem Dimas? É tradição. Tá. Então veja bem, os 2 estão blasfemando no começo. Ah, é? Mesmo ele? Ele, inclusive. E a Bíblia não diz quando, como houve a mudança de chave no coração dele.
Mas muito provavelmente, ele começa a observar a primeira palavra de Jesus na cruz. Qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebendo que o cara, sendo inocente, ele está lá na cruz porque ele cometeu pecados graves, ele era um criminoso, e a pena de morte naquela época era a cruz, no Império Romano. Mas Jesus não. Aquilo mudou nele. Então, ele reconhecendo isso, disse: Senhor, repreendeu o colega dele. Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, por justa razão, estamos aqui. Mas esse nenhum mal fez. Aí ele se volta para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que tem isso a ver para nós? Primeiro, mostra que a salvação não é pelas obras. Com certeza, senão ele não Se conseguiria. Fosse, ele não era o cara. Exato. Segundo, salvação, ela não é fruto de qualquer rito religioso. Que não deu para descer da cruz, ser batizado, frequentar a igreja e tal, cantar no coral. Terceiro, a salvação não é um caminho que eu abro da terra para o céu, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio mérito. Então ninguém chega no céu dizendo: eu vim aqui receber a medalha de honra que eu mereço. Sou um cara maravilhoso e eu mereço, então vim receber meu prêmio. Não. Salvação é uma expressão exclusivamente da graça. Não mérito humano, é graça de Deus. Recebida imediatamente. Não é lá no final, não é agora. Agora, no momento que você creu, nesse momento, você é salvo. Jesus disse em Mateus 6,47 assim: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Simples assim, profundo assim, misterioso assim. Se Deus sabia que aconteceria o pecado inicial ou se ele sabia da possibilidade disso? A gente conversou sobre isso. Já tratamos disso, mas eu posso dar mais uma palhinha. É claro que Deus sabia, porque um Deus que desconhece o futuro, ele não é onisciente. Tinha essa possibilidade de isso acontecer e ele sabia que provavelmente o homem... Volto a dizer, o fato de Deus saber de antemão, que é a presciência dele, não significa que ele determinou que um caísse. O homem é responsável pela sua queda. Porém, Deus sabia que um caía. Claro que sabia, tanto que sabia que providenciou um plano de redenção antes da criação. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O plano de Jesus vir já estava desde o começo também... Da eternidade. Ah, é? Da eternidade. Aqui, ó. Deixa eu ler para não ficar só como se fosse uma afirmação minha fora das Escrituras. Está escrito aqui, ó. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto há 2000 anos. Então ele já estava planejado... Os planos de Deus, Vilela, são eternos. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa lançar a mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não precisa atualizar seus planos. Nem a palavra de Deus precisa ser atualizada, nem ressignificada. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. Essa é a verdade das Escrituras. Tô mastigando, Paquito, agora que eu faço? Ixi, e agora? E ele também. Eu também. Ô, Paquito! Já tô terminando, manda aí. Ó, também sobre isso, o Wanderson Pontes, ele perguntou aqui: na sua opinião, você consegue enxergar que após o pecado da desobediência no Éden, Eva ficou grávida e que ali existem duas sementes, onde Deus fala em Gênesis 3,15? Essa é a pergunta, né? Aí ele falou: eu vejo duas sementes, uma de Adão e outra da serpente. Como assim? Entendeu, pastor? Eu acho que eu mais ou menos entendi. Como que é? A pergunta não está bem clara. Porque... Mas eu acho que eu vou entender o que ele está falando. É que na Bíblia diz em Gênesis, né, que ali no Éden, a partir do pecado inicial, cita que existiriam duas sementes, né? E aí ele perguntou se ele acredita que as sementes seriam de Adão e Eva, que ele disse que na visão dele, na interpretação dele,
As sementes são de Adão e outra da serpente, né? Como se fosse uma semente do bem e uma do mal. Eu vou explicar, vou clarear a pergunta para explicar. Eu vou ler o texto de onde ele está tirando essa conclusão dele para esclarecer. Quando acontece a queda lá no Éden, Deus vai sentenciar a serpente, vai sentenciar Eva e vai sentenciar Adão. Serpente, para entender, Lúcifer ou não? É Lúcifer. No caso aqui, uma personificação, porque o Lúcifer, que é um espírito, não tem corpo, se personifica, usando um aparelho, usando um instrumento para se aparecer. Então está escrito aqui o seguinte, a fala de Deus à serpente. Versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que assim fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. E o seu descendente, descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está acontecendo aqui? Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Ah, é? É. Quem esmagou a cabeça da serpente? Ah, tá. Jesus. Exato. Então, nós teríamos a partir daí, então, duas linhas, duas gerações. A geração descendente da serpente, que não é demônios, não. São seres humanos caídos. E você vai ver isso materializando em duas gerações, a descendência, a geração de Caim e a geração de Sete. E aí depois você vai ver lá em Gênesis, que é o casamento interracial entre os descendentes corrompidos de Caim e os descendentes da geração piedosa de Sete vão se casar e a terra vai se corromper. A ponto de Deus olhar e não ver ninguém, exceto um homem, chamado Noé. E Deus então exerce o seu juízo na história. Então, o descendente da serpente são todos aqueles que se opõem a Deus, se opõem ao projeto de Deus. E o descendente da mulher que vai esmagar o cabeça da serpente vem dessa linhagem santa por meio de Sete. E depois você vai perceber de Abraão. Mas não é contaminada também em algum momento essa Sim, linhagem? é contaminada no sentido de pecado, todo Exato. pecado. Mas a descendência que vai andar com Deus, vai se tornar povo de Deus, vai ser separado por Deus. E aí a questão não é, a pergunta, ele está confundindo Adão e Eva, não. O ponto, ele está falando de duas coisas aqui, só. Ele falou uma semente de Adão e outra de da Eva. serpente. Não, serpente e uma do Adão, não é? A ideia não é a semente de Adão, a ideia aqui é da mulher. O semente da mulher, o descendente da mulher aqui, está falando de Cristo. E é Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente. E o descendente da mulher, ou seja, essas duas gerações. Mas ele esmaga no Apocalipse ou na cruz? Ah, é? Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz. Eu vou ler para você. Tá. Não é um termo literal de esmagar assim com a serpente, mas é o que a Bíblia vai mencionar que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Está em Colossenses 2. Está escrito o seguinte: quando Cristo foi para a cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia de vitória esmagadora. Entendi. Então, Jesus derrota, ele desfez as obras do diabo. Ele tem uma derrota aparente, mas na verdade é uma vitória. Porque aos olhos das pessoas ele perdeu, ele morreu. E ele ressuscitando, ele tem a vitória. Então é exatamente isso que está colocando. Quando o diabo, e Paulo coloca isso lá, se as pessoas soubessem, se o diabo soubesse, porque é como se fosse uma conspiração de Cristo. Quando ele viu Cristo sendo crucificado, ele falou, venci, né? Venceu. Se soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Exato, porque crucificando... parecia que estava levando a uma vitória retumbante. Exato. E, na verdade... deu tudo errado, né? Quando Jesus entrou na morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E na cruz, então, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Porque a nossa redenção, ela é conquistada na cruz. Isso é um ato maravilhoso, porque a cruz
Deus exerce ali duas coisas muito importantes. A cruz é o exemplo máximo do amor de Deus e a cruz é o exemplo máximo da justiça de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? Será que ele morreu porque sucumbiu diante do poder de Roma? Porque ele sucumbiu à estratégia do Sinédrio? Porque foi traído por Judas, negado por Pedro? Porque Pilatos covardemente o condenou, apesar de estar ciente da sua inocência? Por que ele morreu na cruz? A Bíblia diz que ele morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele falou aqui: boa noite, sou formado e trabalho com ciências, biológicas no meu caso. Não tenho dúvidas de que a evolução das espécies é a descoberta de um fato, mas sinto vontade de voltar para a igreja. É possível ser cristão sem negar este fato e outros fatos científicos? Muito obrigado pela pergunta, Mateus. Mateus Quaresma. Mateus Quaresma. Obrigado, Mateus, pela sua pergunta. Veja bem, essa questão de dizer que o evolucionismo é ciência e que o cristianismo é crendice, ou melhor, que o criacionismo é crendice, não é uma afirmação que mereça todo o crédito. Não é bem assim a verdade dos fatos. O criacionismo não é artigo de fé, o criacionismo não é artigo de ciência, o criacionismo não é artigo de fé e de religião, o criacionismo é artigo de ciência. Nós temos 4 ideias básicas que hoje são aplaudidas como verdades científicas, mas que não têm a evidência das provas, né? Por exemplo, você tem a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Está lá em João 1,3, algo muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda tese é a tese da geração espontânea, que o mundo pariu a si mesmo, deu origem a si mesmo. Não, o mundo não chamou a existência a si mesmo. Ele não gerou a si mesmo, ele não surgiu de modo próprio. Terceiro, a ideia da mega explosão cósmica casual, que o mundo surgiu mediante o Big Bang. Parece-nos que falta também evidência das provas aí, porque, veja você, a desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos. Uma explosão casual não produz um universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Por exemplo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos na loteria milhares de vezes? Ou tem um plano nisso? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Ou mais perto. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Acaso? Não. Plano do Criador. Por exemplo, você sabe que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias seriam de lixo, a vida seria impossível. Foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita ou foi um plano do Criador? Eu diria a você o seguinte, Vilela, seria mais fácil acreditar que alguém jogando 1 bilhão de letras no espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma explosão casual produziu o universo. Estimado hoje em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se eu voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso é casual? Ou foi feito por um Criador onipotente? Por exemplo, a terceira ideia do evolucionismo. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro Origem das Espécies em Londres. O livro Origem das Espécies tem em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Falta evidência das provas. Robustos cientistas do passado e da atualidade são criacionistas. E deixam claro, pela ciência,
de que existe sim um planejamento, existe sim um plano que é perfeito. Por exemplo, imagine você estar usando óculos. Você já imaginou se o seu nariz fosse voltado para cima? Você morreria afogado na chuva. Exato. Você não teria condições de usar óculos. Você já pensou se a boca fosse nos pés? É realmente... O nosso corpo, por exemplo, até o século passado, quando se falava de evolucionismo, não se tinha todo o avanço da ciência, da genética, por exemplo. Você sabe que Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde são gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esta é uma verdade irrefutável. Irrefutável. A ciência prova isso. Então a biologia hoje não está engatinhando como na época do século XIX. Ela está desenvolvida. Mas o Big Bang, não dá para encaixar tudo isso que você falou? O grande aspecto eu sei a sua pergunta. Como é que fica? Ser originado por Deus. Como é que fica a questão do evolucionismo teísta? Ok. Então veja bem, nós temos grandes autoridades hoje que defendem essa tese, alguns evangélicos também. O grande problema, Vilela, é o seguinte: primeiro é que chamar de ciência é complicado, porque ciência é uma coisa que você prova, não tem prova. É suposição. As provas estão do lado do criacionismo e não do evolucionismo. O problema é que eu creio nisso. É que não tem como provar Deus, né? Deixa eu completar minha frase. Eu entendo o seguinte, que a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida não entra em rota de colisão. Também acho. Porque as duas têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não podemos provar Deus, mas podemos provar o criacionismo. Como? O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé, e está lá em Hebreus, e eu vou ler para você. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Esse é o momento, pastor, que eu acho o mais bonito da Bíblia, que é Jesus como humano, tendo medo, vacilando, mas sabendo da missão. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então, quando ele pede para afastar o cálice. Essa é uma boa pergunta. Que é aquele momento? Essa pergunta sua é fantástica. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe a missão, ele sabe que tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tem o lado humano que fala, meu Deus, eu vou sofrer, eu vou passar uma humilhação. Ele sabe o que espera ele. Vilela, que momento é esse? Você está fazendo para mim a pergunta mais importante da história do cristianismo. Exato. Naquele momento, o que é isso? Eu vou explicar. Ele poderia, o lado humano dele, falar, não, eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Eu vou explicar isso aí. Então vamos montar a cena. Vamos colocar o contexto. Vamos montar a cena. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo, certo, onde ele encerra um ciclo. A Páscoa judaica, o judaísmo vem até ali no cenáculo, quando a mesa está posta, o cordeiro assado, os pães sem fermento, ervas amargas. Aquilo tem um significado muito forte. Muito forte, muito forte. A Páscoa... Porque ele é judeu e aquele povo, isso. Aquilo é super importante. Muito importante, porque isso representava a libertação da escravidão do Egito. Foi o Êxodo. Então, ali naquele momento, Jesus pega o pão, o parte e diz, este pão é o meu corpo. Por que ele faz isso?
Por quê? Qual o significado? Qual o significado disso? Porque a partir daquele momento, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele era o ofertante. Ele era o ofertante e oferta. Ele era o sacerdote e o cordeiro. A partir daquele momento não tem mais matança de cordeiro. A partir daquele momento não tem mais derramamento de sangue em altar. Por quê? Não. Ali a Páscoa judaica estava se cumprindo. A consumação da Páscoa judaica aconteceu ali. A partir dali não tem mais a Páscoa de matança de cordeiro, de sangue derramado. A partir dali você tem agora a ceia do Senhor, o sacramento da ceia, a Eucaristia, que deve relembrar a morte de Cristo até a sua volta. A partir dali ele pega um cálice com vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Ou seja, ele está inaugurando a nova aliança. E na nova aliança ele vem como sacrifício. Ali ele está se entregando. Então, quando ele desce do monte Sião, do cenáculo, atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tem uma prensa de azeite, onde ele era acostumado a orar, diz o texto bíblico que ele deixa 3 dos seus discípulos para trás, ou melhor, 8 dos seus discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando ele fica sozinho com os 3, ele abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E ele sozinho avança para o interior do jardim. E diz o texto lá em Hebreus 5,7, que ele prostrado oferece aquele que podia livrá-lo da morte, forte clamor e lágrimas. Ele ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E naquele momento diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele sabe que não era possível. Porém, seja feita a tua vontade. Então, mas ele sabe que para isso ele veio. Agora, a pergunta que você fez, que é para mim mais importante: o que é esse cálice? Exato. O que significa esse cálice? Muita gente acha que... É a cruz, não é? Muita gente acha que esse cálice era a consciência de que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria esbordoado e cuspido pelo sinédrio, que ele seria espancado e vilipendiado no pretório romano, que ele passaria a vergonha de carregar um lenho maldito numa rua apinhada de gente xingando talvez, e gritando: crucifica, o crucifica, o ensandecida, que seria a exposição vergonhosa da cruz, do sofrimento atroz, da sede severa, das cãibras e das dores. E a resposta é 1000 vezes não. Não? Não. Não é esse o cálice? Não. O que é o cálice? O cálice, Vilela, era a consciência que Jesus Cristo tinha de que, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o desampararia na cruz. O cálice era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. O cálice era a consciência de Jesus de que na cruz o Pai lançaria sobre ele, conforme Gênesis 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Toda sujeira nossa, toda maldade nossa, toda corrupção nossa, toda violência nossa, todo pecado nosso foi lançado sobre ele. E diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Ele sente a ira de Deus nele? Nele. Nossa. Fuzilando-o. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça. Nele, no Filho, para não punir a nós. Isso aí é a essência do cristianismo. Sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo na cruz a gente chama de morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu não como um mártir. Não foi a cruz, porque se você olhar para a história da igreja, teve mártires que sofreram mais. Que foram decapitados. Que morreram crucificados, passaram um dia inteiro na cruz, jogados aos leões, queimados vivos, torturados até a morte. O sofrimento dele foi sofrimento vicário. Quando eu sofro, por mais que eu sofro pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo nosso pecado. Isso é que significa o cálice tão amargo. E ele sofreu dor física, dor espiritual. O que ele sofreu lá? Ele sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Você se lembra que
No segundo round de oração, veio um anjo para consolá-lo. No terceiro round, ele não chora apenas. Ele sangra. Por que significa isso? Significa que a dor, isso a medicina explora isso. Pelos poros a intensidade do sofrimento dele, da agonia dele, era tal que os vasos sanguíneos começam a se romper. E ele começa a suar sangue. Mas quando ele se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Por quê? Não tem mais angústia, porque ele estava completamente rendido ao projeto do Pai, e o Pai o preparou para aquele momento. Então, para você perceber, quando a turba chegou, capitaneada por Judas Iscariotes, armada até os dentes, foi Jesus quem se apresentou. A quem buscais? Está lá em João. A Jesus Nazareno, pois sou eu, e caíram por terra. Quando Jesus foi levado para o Sinédrio, e eles cuspiam nele, batiam com um caniço na cabeça dele, ele está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, eles levam para o pretório romano. Quem está desesperado é Pilatos, e ele está firme, sereno. Quando ele está caminhando com a cruz, as mulheres estão chorando atrás dele, e ele pergunta, por que vocês estão chorando por mim? Não chore por mim, não, chore por vocês, por vossos filhos. Quando ele está pregado na cruz, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e profere 7 palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada palavra dessa é rica de significado. Então, qual é o significado de ele... Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque naquele momento ali, ele tinha assumido o seu lugar, o meu lugar. Mas Deus abandonou ele? Literalmente. No sentido de que Deus aplicou no seu filho o golpe que devia aplicar em mim. Ah, tá. Porque, não Vilela, que Deus se retirou... Vilela, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. A doutrina essencial do cristianismo, que foi o ponto básico da reforma, chama-se justificação pela fé. O que é justificação pela fé? O que é isso? Quando eu disse lá no começo do calvinismo que você pode ter certeza da sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, e não que você possa viver do jeito que você quiser viver, que está salvo, não, nada disso. Quem é salvo busca santidade, quer andar com Deus. Mas, o que aconteceu? Quando você crê no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, significa o seguinte, que houve 3 transações na cruz e isso é operado a seu favor. Primeira transação na cruz, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Botar na conta dele. Então Deus não botou na sua conta o seu pecado, a sua dívida. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Numa parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, um homem precisava trabalhar 150 mil anos no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ou seja, impagável. Deus não botou na sua conta essa dívida. Botou na dívida, na conta de quem? Aí responde a Bíblia, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou toda a sua dívida e botou na conta do seu filho, lá na cruz. O que Jesus fez com a sua dívida? Ele rasgou a sua dívida, anulou-a e a encravou na cruz e deu um brado na cruz. Tetelestai, está pago, está consumado. E é isso que significa está consumado? Está consumado. Não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus. Você está quites com a justiça de Deus. Agora, está escrito lá na terceira fase. Agora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Pega você um tribunal, porque justificação tem a ver com o tribunal de Deus, não é uma coisa que acontece aqui dentro, mas lá em cima no tribunal. Deus pegou sua ficha lá no céu, lá no tribunal, tinha uma dívida lá impagável, Deus não botou essa dívida na sua conta, botou na conta de Cristo, Cristo pagou essa dívida, você não tem mais dívida nenhuma, mas agora está escrito lá que Deus creditou na sua conta todo o crédito infinito da justiça de Cristo. Ele morreu por você, pelos seus pecados, em seu lugar. Isso significa que você está justificado, é mais que perdão. Justificação é mais que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Me permita explicar. Tá. Imagine você que você devesse R$1 milhão no banco. Está amarrado. Mas você não tem um centavo. Para, né? Ainda bem que só imagina, né? É, só imaginar. Vamos imaginar que o Paquito. Paquito, R$1 milhão no banco, você não tem um centavo. Meu Deus.
Aí alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão, a sua dívida é o quê? Perdoada, quitada. Você não deve, você não dá, tá pago. Mas se você estava quebrado você contou, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Isso é perdão. O que é justificação? É muito mais do que perdão, porque perdão é um conceito negativo. Justificação significa que todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na sua conta. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito aqui, não deve mais nada. Ele tem um crédito infinito. E aí volta a pergunta do seu filho lá. Se o meu filho errar, ele deixa de ser filho? Não. A Bíblia diz lá em 1 de João 1,9 assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei. Se fosse usar uma linguagem humana, estaria assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas Deus fiel e justo? Me permita ilustrar para você entender o que estou falando. Imagine que nós estivéssemos aqui com as nossas respectivas famílias. Filhos pequenos, filhos tal. Entra um bandido no meio da nossa família, saca uma arma e tira a vida de um dos nossos filhos. A polícia pega essa pessoa, bota na cadeia, ele vai a júri, 7-0, 30 anos de cadeia. Pergunta você, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão criminoso, pode ir para casa. Você está liberado. O juiz, em nome da justiça, pode fazer isso? Não. Por que não? Porque existem regras. Porque o papel do juiz é o quê? Aplicar a lei. Exato. E a justiça. E fazer exercer a justiça. Então, como é que Deus é fiel e justo? Porque Deus, sendo justo, não pune o mesmo pecado 2 vezes. O seu pecado já foi punido na cruz de Cristo. Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados na cruz. Quando você comete um pecado agora, você homologuel, concorda com Deus, eu errei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Aí Deus diz, pois esse pecado já foi pago na cruz. Antes de causa Cristo, do meu... Qual a diferença entre pecar antes de Cristo e depois de Cristo? Os que pecaram antes olharam para o Cristo que haveria de ser crucificado. Nós olhamos para o Cristo que foi crucificado. Um olhava para o futuro, o outro olha para o passado. Já dizia lá os teólogos de Westminster, da Inglaterra, que se reuniram na abadia de Westminster, de 1643 a 1649, para tratar disso. Diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual o projeto de vida meu aqui? Não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas ser uma pessoa conhecida, não é apenas escrever livros, não é apenas fazer podcast famoso e tão bem conceituado no Brasil, não é apenas comprar, vender, casar, ter filhos. Tudo isso faz parte do pacote. Porém, o principal, o eixo, o vértice de tudo é glorificar a Deus. De tal maneira, deixa eu exemplificar isso com você com Salomão. Salomão é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. É o rei mais culto, mais sábio, mais rico, mais isso, mais aquilo. Mas Salomão teve umas escorregadelas violentas na vida. Né? Para você ter uma ideia, você sabe disso, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, casamentos políticos, etc. e tal. O harém dele era talvez o maior, ou talvez foi o maior da história. Na busca da felicidade, esse homem procurou felicidade em várias fontes, está lá em Eclesiastes 2. Primeiro, nas festas. Segundo, na música. Terceiro, na bebida. Quarto, nas grandes realizações. Quinto, na riqueza. Sexto, no sexo. Sétimo, na fama. Diríamos nós que aqui está o cardápio completo do banquete da felicidade. Depois de experimentar tudo isso e jogar todos esses baldes de prazer para dentro dele, ele descobriu que tudo isso não passava de bolha de sabão, de neblina, de névoa, de vento, de vaidade. Ou seja, o sentido da vida, por que eu estou aqui? Eu não encontro sentido da vida no dinheiro, no sexo, na fama, na riqueza, nos bens, no sucesso profissional. Tudo isso é bom, tudo isso é dádiva de Deus, tudo isso é cuidado de Deus, é providência de Deus, mas nada disso em si preenche o vazio do meu coração. E ele responde por quê lá no livro de Eclesiastes.
capítulo 3, verso 11. Deus colocou a eternidade no seu coração. Só o que é eterno preenche esse vazio. Só Deus satisfaz. Senão a vida fica vazia, né? Fica vazia. Sem propósito. Sem propósito. Então, a pergunta filosófica: por que estou aqui? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Eu vim de Deus, estou aqui para glorificar a Deus, estou indo no encontro da glória de Deus. E a maldade, e o mal no mundo? Essa é uma boa pergunta também. Por que ele existe? Apesar da graça de Deus, da gente estar aqui, por que existe o mal? Por que existe o mal? Primeiro, o mal é fruto do pecado. Né? Antes, então, não existia mal. Não existia mal. O homem vivia num paraíso, com tudo harmônico, com tudo perfeito, com plena harmonia. O pecado veio desagregar essa relação em 4 níveis. O pecado levou o homem a uma rebelião contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo e contra o seu habitat. Natureza. Contra a natureza, contra os pecados que nós chamamos os pecados ecológicos, né? O homem se tornou ou adorador da natureza no panteísmo ou predador da natureza, em vez de mordomo da natureza. O homem conspirou contra Deus. O homem conspirou contra o próximo, porque o próximo dele é a sua mulher. Entra ali uma fissura no casamento e o homem acusa a sua mulher. E ele atenta contra ele mesmo, porque agora ele é um ser carregado de culpa, de medo. Vêm os problemas intrapessoais e os problemas interpessoais, decorrendo aí as guerras, os rumores de guerras e os conflitos e etc. Tudo isso consequência do afastamento de Deus, da rebelião contra Deus. Entendi. E se a gente for pensar num convertido, numa pessoa que ele pode voltar a pecar, mas como ele tem uma proteção, como você se proteger mais? Porque o mundo é mau, jaz no maligno, certo? Exato. Então, a possibilidade de você ser afetado pelo mundo é grande. É grande. Como você se protege sem ser um cara que não assiste televisão, não lê livro? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu tenho que me isolar? Não. Eu não posso mais ler livro, escutar música, ir para algum lugar onde existe esse pecado? Ou eu tenho chance de viver uma vida plena, mas... Esse foi um equívoco cometido na Idade Média. Ah, é? Gravíssimo. No catolicismo romano, achava-se que para você viver uma vida de santidade, você tinha que fugir da sociedade. Se isolar. Se isolar da família, ir para um mosteiro, né, e às vezes até se autoflagelar. Quando isso tem algum tipo de pensamento. É aquela ideia que nós colocamos agora há pouco, de um erro, de achar que o mal está no meio, no ambiente, não dentro do coração. Exato. Então não adianta, por exemplo, se pegasse uma criança hoje, acabou de nascer, e você botasse essa criança numa incubadora, ou num xingrilá, ou numa bolha de só coisa boa, o mal estava dentro do coração dela. Ela poluirá esse ambiente. Porque o mal não está vindo de fora, o mal está aqui de dentro. Então, essa espiritualidade é equivocada. Isso gera também não só essa ideia de uma espiritualidade rigorosa, castrante, né? Como gera o legalismo farisaico, uma falsa santidade. Então, quando uma pessoa é cristão, tem gente que acha que ser cristão é botar um não na testa. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso dançar, não posso churrasco de família. Não posso churrasco de família, não posso ir no cinema, não posso ir num campo de futebol, não posso isso, não posso aquilo, não posso ser corintiano, que aliás é um problema mesmo. Concordo, hoje em dia é um problema. Brincadeira, eu amo os corintianos. Mas então o que acontece? Não é assim a vida espiritual. Você não foi tirado do mundo. Isso é a linguagem de Jesus lá no João 17. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então você está aí convivendo com as pessoas e precisa conviver. Você é sal, você é luz. Você não é sal no saleiro, você não é luz debaixo de um caixote. Então, a espiritualidade genuína, verdadeira, ela não é arrogante, não é autoindulgente, mas ela é presente, ela é influenciadora.